cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. News Truck CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas, são 4 horas e 4 minutinhos, estamos começando o nosso CBN Esportes segunda edição. Segundona, hein? Segundona aqui em Indaiatuba, aqui no centro da cidade de Indaiatuba, na Praça Dom Pedro II, onde nós estamos hoje com o News Truck CBN, claro, trazendo as informações para você do mundo esportivo. Obrigado a você que está no FM, no portal CBN Campinas, no aplicativo, no YouTube, em todas as plataformas de streaming, onde tem o sonzão da CBN Campinas. Obrigado pela companhia nesta tarde de segundona. Então vamos começar o programa trazendo o destaque de Júlio Nascimento. Chega mais, Júlio. Muito bem, Cabela. Daqui a pouco informações sobre a dupla campineira. Semana importante para a Ponte Preta, que quer sonhar com acesso e enfrenta o líder Cruzeiro, que está de olho no título do campeonato. Daqui a pouco todas as informações da Macaca e também informações do Guarani, que entra em campo na sexta-feira contra o CSA. Jogo importante, duelo direto contra a zona de rebaixamento, mas o Bugre também de olho na partida de hoje, entre CSA e Tombense, até com a possibilidade de na sexta-feira chegar com a chance de abrir uma margem ainda maior sobre a degola da Série B. Cabela. É verdade mesmo. O Guarani sexta-feira pode ter essa vantagem um pouquinho maior, para ficar um pouquinho mais tranquilo nessa Série B do Campeonato Brasileiro. 4 e 5, Fábio Chabe. Boa tarde para você, Fábio. Por falar em Série B do Campeonato Brasileiro, só falta o jogo de hoje, né, Fabião? Boa tarde. Boa tarde, Cabela. Boa tarde, ouvinte CBN. É verdade, somente esse jogo entre CSA e Tombense para terminar a 31ª rodada, faltando agora 7 rodadas para o final do campeonato. A 31ª rodada foi aberta na terça-feira passada, com a vitória do Grêmio por 3-0 sobre o Sport. O Guarani fez 2-0 no Novo Horizontino. Na quarta-feira, o Cruzeiro garantiu a volta à Série A do Campeonato Brasileiro ao bater o Vasco por 3-0. O Vila Nova fez 1-0 no CRB. O Sampaio Corrêa fez 3-1 no Náutico, fora de casa. E a Ponte teve uma grande vitória fora de casa também sobre o Londrina por 2-0. No sábado, o Ituano fez 2-0 no Brusque. Bahia e Operário empataram por 2-2. E ontem, no Clássico Catarinense, o Criciúma fez 2-0 na Chapecoense, restando somente CSA e Tombense, que jogam logo mais às 8 da noite no Rei Pelé, Cabela. Legal, bacana. Bota o hino do São Paulo, do tricolor do Morumbi aí, Bolachinha. O São Paulo foi o único paulista a entrar em campo neste final de semana e venceu o Avaí por 4-0. Agora, o pensamento é final da Sul-Americana, Bruno Faria. Na última partida, antes da decisão pela Copa Sul-Americana, o São Paulo recebeu o Avaí no estádio do Morumbi e venceu por 4-0. O técnico Rogério Ceni teve uma semana livre para treinar e trabalhar o time e fez apenas uma mudança na equipe titular. Reinaldo voltou à ala esquerda. O tricolor foi incisivo e no fim do primeiro tempo já vencia por 3-0 com gols de Diego Costa, Luciano e Patrick. Na segunda etapa, o atacante Éder fez o quarto e decretou a goleada em casa. Rogério Ceni destacou o resultado, mas pontuou alguns erros que pretende corrigir. Psicologicamente é importante a vitória, apesar de algumas falhas, de alguns erros em construção de jogo, mas vai ser importante também a referência desses erros para a gente trabalhar em cima durante a semana, em cima das características também do próprio Del Valle. Acho que vai ser uma semana importante de treinamentos. Trabalhar com uma vitória é sempre mais prazeroso. Ir a 37 pontos para a gente nesse momento, essas duas vitórias sobre Ceará e Avaí nos tiram de uma zona desconfortável nesse momento. Então a gente consegue ter a oportunidade de se concentrar única e exclusivamente na Copa, na Sul-Americana. Eles descansam amanhã, terça, quarta, quinta e sexta nós nos preparamos trabalhando única e exclusivamente em cima do Independente Del Valle para tentar fazer o melhor jogo possível, né? Não teremos essa atmosfera, que é uma coisa importante para a gente, jogar com essa atmosfera, por mais que tenham torcedores são paulinos, mas nós sabemos que
não vai ocupar mais do que 20, 30% da capacidade do estádio, é impossível, nem logística para isso tem, nem hotel para isso tem, então é impossível, não há nem voos para que isso aconteça, é impossível, mas nós temos que levar na memória todo esse carinho do torcedor e a gente fazer com que dentro de campo a gente tenha essa mesma sinergia que a gente tem nos jogos no Morumbi com a presença desse torcedor, levar para dentro de campo e saber que é o maior presente que eles podem receber nos últimos 10 anos. Então, agora o time esquece o Campeonato Brasileiro e foca somente na decisão continental. A delegação embarca para a Argentina na próxima quarta-feira na parte da tarde. Treina quinta e sexta no estádio do Tajeres e ainda na sexta-feira fará reconhecimento do gramado. Rogério Ceni está ansioso para tentar conquistar um título importante pelo tricolor paulista. Acho que nós temos que tentar vencê-la a qualquer custo. Temos que tentar vencer esse jogo, vai ser muito importante mesmo. Para mim, como carreira, como treinador, é muito importante poder vencer com um clube que eu joguei a vida inteira. Isso tem um valor especial para mim, apesar de outros títulos conquistados. Para esses jogadores que vêm de uma geração com poucos títulos, apesar de muita entrega, muita luta, mas somente a maioria deles tem o título paulista, né? Mas eu acho que seria um título importante para a história desses atletas. Eu acho que tem muita coisa em jogo essa semana. É um jogo de uma década. É um jogo de 10 anos. Infelizmente, ou felizmente, depende do lado que você veja, a responsabilidade ou o prazer, cabe a gente transformar nisso num grande presente para o torcedor São Paulino. Mas vai ser um jogo difícil. Sábado que vem, dia 1º de outubro, São Paulo enfrentará o Independiente Del Valle do Equador em Córdoba, na Argentina. O duelo decisivo será único, às 5 da tarde, horário de Brasília. De São Paulo, Bruno Faria. Obrigado, Bruno Faria, pelas informações. Fábio Chaib, essa vitória do Tricolor deixa o São Paulo em que posição na classificação do Brasileiro, Fábio? Cabela, o São Paulo conseguiu se afastar da zona de rebaixamento, está a 9 pontos da zona e a 7 pontos da zona de classificação para a Taça Libertadores da América. O São Paulo está na 10ª colocação com 37 pontos, 8 vitórias, um saldo de gols de 8 positivos. Bacana, bota o hino do Palmeiras, Bolachinha. O Palmeiras está se preparando para pegar o Galo na quarta-feira, Leonardo Dai. Acabou o descanso. Depois de folgar por 3 vezes ao longo desta semana, na segunda, na terça e na sexta-feira, o Palmeiras se representou neste sábado e agora seguirá direto a sua preparação até o jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Mais um desafio do Palmeiras, que está a 11 jogos do fim do Campeonato Brasileiro, competição na qual o Palmeiras é líder com 8 pontos de vantagem em relação ao Internacional, que é o segundo colocado. A atividade deste sábado na academia de futebol teve foco nas opções de passe quando o Palmeiras estiver pressionado. O técnico Abel Ferreira conduziu um trabalho que consistia justamente em ter calma e observar as opções de passe que surgem quando você está pressionado por um jogador adversário. Então, um treino focado em criar essas opções, ou seja, não deixar um jogador que estiver com a bola sem opções de passe quando ele for pressionado por um adversário, e também exercitar, do ponto de vista do portador da bola, de quem está com a bola, essa observação, essa capacidade de reagir rápido à pressão e tirar a bola dessa pressão encontrando opções de passe. Esse foi o foco da primeira parte do treinamento. Depois, o Abel Ferreira conduziu um treino de 11 contra 11, também já pensando mais especificamente na preparação para este jogo contra o Atlético Mineiro, quarta-feira, às 9h45 da noite, em Belo Horizonte. De São Paulo, Leonardo Dai. Legal, Leonardo Dai, pelas informações do Palmeiras. O Palmeiras, que é líder da competição, tem uma larga vantagem, hein, Fábio Chaib? É verdade, o Palmeiras tem 57 pontos, está na liderança do campeonato, tem 16 vitórias e um saldo de gols de 25. Como disse o nosso colega Leonardo Dai, está a 8 pontos do segundo colocado, o Internacional, que tem 49, Cabela. Tá, e agora eu vou pegar você de calça na mão. E o Atlético Mineiro, que vai enfrentar o Palmeiras na quarta-feira, qual é a situação do Galo? O Atlético Mineiro está na 7ª colocação, Cabela, tem 40 pontos, briga por uma vaga na Libertadores, está a 4 pontos de diferença para a zona de Libertadores, mas se mantém na 7ª colocação com 40 pontos, Cabela. Legal, bacana, Fábio. 4h13. Trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues, o Bolacha. As imagens no Face, no YouTube, Daniel França. Supervisão técnica, Marcelo Eloy. Comentários, tá de férias, tá de boa. É do Carlão de Freitas, Júlio da Cimenta, as reportagens, o Fábio Chaib da parceria. Coordenação de esportes, Rafael Pio. Direção-geral de Daniela Pedroso. Apresentação, Carlos Cabela. Vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o André Heller.
CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19-3241-5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Muito bem, vamos falar da situação das estradas neste momento. Mário Quintino, boa tarde. Oi, Cabela, boa tarde, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. A situação complicada nas rodovias da nossa região, pela movimentação intensa e também pelas condições das pistas, já que chove em praticamente toda a região. No anel viário Magalhães Teixeira, mais cedo, aconteceu um acidente na altura do quilômetro 4 para quem vai em direção da rodovia Dom Pedro. Por conta desse acidente, ainda tem lentidão, pelo menos 1 quilômetro de lentidão, para quem sai da rodovia Anhanguera, sai de Valinhos e vai em direção da Dom Pedro, utilizando aí o anel viário. Por isso, atenção aí nesse trecho, principalmente à altura do quilômetro 4 e também, Cabela, na rodovia Dom Pedro, já tem lentidão na chegada para a rodovia Anhanguera em Campinas, aí pelo excesso de veículos. Por isso, siga com atenção e atenção também pelas condições da pista, como nós dissemos, não é, há alguns minutos. Cabela. Legal, você volta daqui a pouquinho, Mário. Com o seguro Mafre Vida, você tem benefícios para aproveitar em vida. Fale com o seu corretor. Mafre, cuidamos do que é importante para você. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron?
Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem estande novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. Em uma batalha de mais de 2h30, recheada de emoções do começo ao fim, o Vôlei Renata carimbou vaga na semifinal do Campeonato Paulista, em um duelo que começou na noite de sábado e acabou só no início da madrugada do domingão. E a equipe de Campinas venceu o São José por 3-1. Com essas duas vitórias por 3-1 em cima dos joseenses, o Vôlei Renata avançou à semifinal e o adversário será Suzano. Os times se enfrentam em melhor de 3 jogos. O primeiro compromisso já está marcado para amanhã, às 7 da noite, na Arena Suzano. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. News Trucks CBN Campinas. Crônica Esportiva. Toque de Ouro, com André Heller. Muito bem, 4h23, já estamos com André Heller na tela. Está falando lá do sul do país. Eu estou com frio aqui em Indaiatuba. Tá frio aí no sul, André? Boa tarde. Boa tarde, Cabela. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Não, aqui no sul até que tá tranquilo, viu? Normalmente tem um friozinho, mas desta vez os papéis, os locais se inverteram, né? Campinas com chuva e frio e aqui no sul está ótimo o clima. Na verdade, eu estou no melhor lugar do mundo, que é a casa da minha mãe. Que maravilha. Então tá tudo ótimo.
Que maravilha, bom demais. Ter colinho de mãe é bom demais, rapaz. André, vôlei Renata, rapaz, começou meio que cambaleando, né? Você sempre diz que o trabalho é feito a longo prazo, principalmente do vôlei, que quanto mais treina, mais joga, melhor fica a equipe. É isso que está acontecendo com o vôlei Renata. Não precisa nem vir de capacete mais. Verdade, mas o capacete está guardado. Sempre que necessário, eu vou usá-lo novamente. Esse tipo de situação, né, Cabela, é muito bom para servir de comprovação daquilo que nós vivemos no dia a dia com o esporte, né? Nós todos já sabemos que para se construir uma equipe precisa de treino, precisa de trabalho, de estudo, de muita gente envolvida, não só os atletas, mas também as comissões técnicas, os bastidores, né, a gestão, os embaixadores e todos mais. E a gente sabe também que o treino nos capacita para os jogos, mas os jogos são muito importantes, né? O repertório que o time adquire nos jogos realmente só acontecem nos jogos. E ao longo dos jogos, né, a gente vai adquirindo experiência ao longo da competição, e hoje a equipe mostra uma qualidade incrível, né, qualidade de jogo, uma etapa difícil contra a equipe de São José dos Campos, e conseguiu superar 2 vezes seguidas por 3-1. O jogo do último sábado, que começou sábado e terminou domingo, foi um jogo de altíssimo nível. Quem acompanhou pela televisão e também quem acompanhou em loco no ginásio do Taquaral presenciou um dos melhores jogos do ano, nível nacional, viu? Foi incrível o jogo, uma belíssima vitória. Tá chegando agora a fase aí de semifinal e final também do Campeonato Paulista, mas a gente não pode esquecer que na sequência aí tem a Superliga. E esse trabalho que está sendo feito, em que momento da Superliga que é para o time atingir o ápice do voleibol, André? Mais ou menos. Cabela, como sempre, e nós sempre falamos disso internamente, não externamos normalmente isso, mas é muito comum que após o término do Campeonato Paulista, e a gente espera, a gente está trabalhando para chegar na final, haja uma queda no rendimento, na qualidade. É muito comum, depois de uma competição, é normal que se aconteça uma queda na qualidade, até por um desgaste que a competição impõe. Então, logo depois do Campeonato Paulista, acontece esse tipo de queda, os trabalhos são refeitos, né? Na verdade, o time precisa adquirir uma condição física nova, porque a competição exige um tipo de treinamento. Para uma outra competição como a Superliga, o time vai começar a treinar de uma maneira diferente. É uma competição muito mais longa, nós estamos falando de meses, de 6, 7 meses de competição, é a Superliga, então começa um novo trabalho físico. Eu acredito que ali a partir da 7ª rodada do primeiro turno da Superliga, a equipe vai começar a embalar. Normalmente, isso tudo na teoria, né, Cabela? Sim. E por experiência. Claro, quanto antes a equipe encontrar sua melhor performance, melhor, mas é muito normal que após o Campeonato Paulista haja essa queda para depois a equipe começar a construir novamente. Isso já é esperado, nós já sabemos disso, até porque os jogadores também vêm com uma carga grande de trabalho e de jogos do Campeonato Paulista. É muito comum que isso aconteça e o time está preparado para lidar com isso. Vamos falar um pouquinho de seleção feminina de vôlei, 3-0 na Argentina, 2 jogos, 2 vitórias, tá embalado. O Zé Roberto Guimarães falou que o time está preparado para ser campeão do mundo. Será que vai acontecer, na sua opinião, ou André? Olha, está preparado, tem condição, tem qualidade. Se vai acontecer ou não depende, obviamente, da sequência do campeonato. Mas é uma equipe super competente, qualificada, vem de uma sequência de bons amistosos, de bons treinos, tem tudo para isso acontecer. Agora, o campeonato é longo e o que vai dizer até onde vai chegar essa equipe é o passo a passo, é o jogo após jogo, mas qualidade, trabalho e competência tem, Cabela.
E aquele estádio lá na Holanda, você chegou a ver imagens do estádio, que tem 3 quadras dentro do estádio, que sensacional que fizeram naquele estádio lá para a disputa do Mundial de Vôlei, André. Que coisa de louco. Sensacional, e o mais importante, uma estrutura gigantesca com 3 quadras, e as quadras nunca ficam ociosas. Isso é o mais importante, né? Nós também temos ginásios e quadras e até mesmo estádios grandes, mas que não são tão bem utilizados. Mas lá não. As quadras são amplamente, muito bem usadas, não só durante os grandes campeonatos, como o Campeonato Mundial, mas ao longo dos dias, a rotina dessas quadras, a programação dessas quadras é realmente para serem utilizadas pela comunidade, né? Eu acho que isso é o mais importante até mesmo do que receber um grande campeonato ou uma competição, é fazer uso dessas estruturas no dia a dia. E a comunidade local é muito beneficiada em relação a isso. Bacana, André, já são 4h30 já, para a gente encerrar aqui esse bate-papo aqui. Quero desejar para você aí uma volta tranquila aqui para São Paulo. Deixa um beijo na mamãe e até segunda que vem. Pode deixar, Cabelo. Eu tenho uma missão especial, na verdade, eu já fiz. Eu entreguei o livro na mão da minha mãe, ela é a leitora mais exigente que eu tenho, e caso ela aprove, até amanhã ela me deu esse prazo, caso ela aprove, aqui é garantia de muito sucesso, bolo de aveia integral, salada de batata. Opa! E muita conversa boa, então eu tô garantido por aqui. Que maravilha, um grande abraço, até semana que vem. Valeu, um abraço, até semana que vem. Até lá, são 4h30, a gente vai pro intervalo, tem repórter CBN chegando e a gente volta já já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. News Truck CBN Campinas. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Um grupo de delegados da Polícia Federal quer que a Procuradoria-Geral da República investigue o ministro Alexandre de Moraes do STF por abuso de autoridade. O motivo do pedido é a ação policial autorizada pelo magistrado às vésperas do 7 de setembro contra empresários bolsonaristas que compartilharam mensagens golpistas no aplicativo. A PGR informou que a solicitação está em tramitação interna. A Polícia Militar de Pernambuco investiga a conduta dos PMs flagrados espancando um jovem no centro do Recife. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um momento em que ao menos 6 agentes partem para cima do rapaz. A vítima foi atingida por murros, chutes e golpes de cacetetes e jatos de spray de pimenta.
Testemunhas disseram que as agressões começaram após PM suspeitarem que o jovem havia tentado entrar em um ônibus sem pagar a tarifa. O Ministério Público Eleitoral de Goiás realizou uma operação contra um cabo eleitoral na cidade de Formosa. As apurações começaram após a divulgação de um vídeo do suspeito retirando o adesivo político do carro de um eleitor de forma violenta. O investigado é locutor e cerimonialista. O objetivo é evitar ameaças e repressão contra a liberdade de escolha dos eleitores do município. A seleção feminina de vôlei derrotou a Argentina por 3-0 e conquistou a segunda vitória consecutiva no Mundial, disputado na Holanda. As brasileiras voltarão à quadra na próxima quarta-feira para enfrentar a Colômbia. A equipe comandada por José Roberto Guimarães poderá se classificar à segunda fase em caso de vitória. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. Muito bem, vamos saber do trânsito em Campinas. Como é que tá, Mário Quintino? Trazendo informações agora, Cabela, para o nosso ouvinte que segue pela Via Expressa Valdemar Pascoal, o trânsito já é intenso em direção da Prestes Maia, inclusive o nosso ouvinte chega a diminuir a velocidade, primeiro na região central, proximidades do Largo do Pará, e também já na chegada para a Prestes Maia e também proximidades do Hospital Mário Gatti. Por isso, atenção aí na Via Expressa. Quem segue na região do Mário Gatti, pela Prefeito Faria Lima, encontra boas condições nesse momento. E a gente fala também da Amoreiras, que tem trânsito intenso nos dois sentidos, proximidades da rodovia Anhanguera. Cabela. Legal, Mário. Até amanhã. Até amanhã. No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até 1 hora, mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. News Truck CBN Campinas. Direito Desportivo, com João Felipe Artioli. Muito boa tarde, doutor João. Boa tarde, Cabelo e ouvintes da Rádio CBN. Muita gente tem me perguntado o que é direito desportivo. Eu vou explicar. Direito desportivo é um ramo de atuação jurídica centrada no mundo dos esportes. Ou seja, é o ramo do direito que regula as relações esportivas, que são formadas pelas regras e normas nacionais e internacionais estabelecidas para cada modalidade, bem como aquelas relativas ao regulamento e à disciplina das competições. Apesar da denominação direito desportivo ser relativamente nova, na prática sempre existiu. Por exemplo, as primeiras regras que padronizaram o futebol foram criadas por um advogado britânico em 1863. Aqui no Brasil, a primeira regulamentação legal no esporte é de 1941. Atualmente temos a Lei Pelé, que segue vigente, porque a nova Lei Geral do Esporte ainda precisa ser aprovada no Senado, o Estatuto do Torcedor e as leis de incentivo ao esporte. Tudo isso é garantido pela Constituição Federal, já que nela está estabelecido que compete à União, Estados e municípios legislar sobre o desporto e que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais. Hoje, o esporte, principalmente futebol, não é só um jogo, mas um produto do entretenimento que envolve inúmeros atores,
como os clubes, atletas, federações, empresários, investidores, patrocinadores, etc. E movimenta diversos setores, como o cultural, social e o econômico. Afinal, direito e esporte são inseparáveis desde sempre, já que não há esporte sem regras de jogo. Ótima semana a todos e até sexta-feira. Grande abraço, doutor. Até sexta. São 4 horas e 38 minutinhos, 4h38. Seguimos aqui com o CBN Esporte, segunda edição, hoje ao vivo, aqui direto em Indaiatuba, na Praça Dom Pedro II. Vamos falar da macaca, bota o hino da macaquinha aí, Bolacha. Ponte Preta que conquistou resultado importantíssimo na última sexta-feira, venceu Londrina, lá no Estádio do Café, por 2-0. Agora é fazer as contas e o técnico Hélio dos Anjos tá já projetando aí, ou olhando para cima, não é, Júlio Nascimento? Muito bem, Cabela, semana importante para a Ponte Preta, de olho nesse jogo contra o Cruzeiro na quarta-feira, muita expectativa também envolvendo essa partida, e o técnico Hélio dos Anjos, ele vem falando muito sobre a questão de estar estável para sonhar. O Hélio dos Anjos vê a Ponte Preta com muita estabilidade na Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com os matemáticos, a Ponte não tem chances de queda. Em algum momento ela vai confirmar isso matematicamente, mas a projeção é que os times com mais de 42 pontos já estão livres do perigo do rebaixamento, fazendo os cálculos aí. E a Ponte Preta agora, ela entra de vez nessa briga pelo acesso, né, Cabela? Muito tem se falado sobre o Vasco estar oscilando, e essa oscilação do Vasco abre aí uma possibilidade da Ponte brigar pelas primeiras posições. Ela está na 7ª posição com 43 pontos. A Ponte, mesmo em caso de vitória hoje do Tombense contra o CSA, não será ultrapassada por conta do número de vitórias. Na frente da Ponte estão Ituano com 44, Londrina 45, e aí já vem o Vasco da Gama com 48 pontos. O Vasco tem 13 vitórias, mas é um time que vem muito pressionado. E qual que é a sequência da Ponte, né, nessa reta final de campeonato? A Ponte precisa de mais 6 vitórias em 7 jogos, se não quiser depender de ninguém, ou 5 vitórias em 7 jogos, mas aí vai para a calculadora e analisa a situação dos outros candidatos à 4ª posição. Cruzeiro em casa, Sampaio Corrêa fora de casa, Vila Nova em casa, Tombense fora de casa, CSA e Criciúma em casa, fecha o campeonato contra o Náutico. Essa é a tabela da Ponte Preta. Repito, 6 vitórias em 7 jogos para não depender de ninguém, ou 5 vitórias em 7 jogos, dá para sonhar também. Essa é a projeção com base aí nos sites Chance de Gol, também Infobola, dos matemáticos Marcelo Arruda e Tristão Garcia. Cabela. Em cima desses números aí que o Júlio nos passou, o Fábio Scheibe, a Ponte Preta está em que posição nesse momento? Como é que é a situação da Ponte na tabela de classificação, Fábio? Cabela, a Ponte está na 7ª colocação, tem 43 pontos, como disse o Júlio, 11 vitórias e um saldo positivo de 3 gols. Neste momento está a 5 do Vasco, que é o 4º colocado, que fecha o G4, que tem 48 pontos, Cabela. 6 vitórias em 7 jogos são 18 pontos, vai a 61. É um número que pode dar acesso. Em 2018, se eu não me engano, a Ponte também terminou com 61 pontos, mesma pontuação do Avaí, só que no saldo de gols ou no saldo de vitórias, eu não me recordo agora qual foi o desempate, que a Ponte não conquistou acesso, que foi naquele jogo lá na ressacada, teve um empate no finalzinho lá, o Rangel perde um gol aos 47 minutos do segundo tempo. Meu Deus do céu, meu Deus, o torcedor da Ponte Preta aquele dia lá, teve torcedor que chorou, teve torcedor, meu Deus do céu, não. Agora, tem jogador que está se destacando demais na Ponte Preta, é o caso do Wallison, né, meu caro Júlio Nascimento? Cabela, explicando a situação do volante /meia Alisson, jogador de 25 anos, está muito valorizado no mercado nessa temporada, né? Ele fez um bom campeonato mineiro com a camisa do Atlético. A Ponte gastou R$1.200.000 para comprar 50% dos direitos econômicos do Alisson, e ele se firmou como uma das grandes opções do técnico Hélio dos Anjos. Ele faz parte dessa base da Ponte Preta, que vem nessa arrancada incrível no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O Alisson, por ser um jogador valorizado, atrai também interesse de outros times. E a Ponte, sabendo disso, renovou o contrato dele até 2027, tem uma multa alta, R$30 milhões para o mercado nacional, 30 milhões de euros para o mercado internacional, que dá aproximadamente 160 milhões de reais. E o Alisson vem chamando a atenção de alguns clubes. O América Mineiro e o Atlético Paranaense foram times que manifestaram interesse no jogador. Mas qual é a situação? A Ponte conta com o jogador para 2023, mas sabe que tem uma prioridade, que é balancear o caixa.
Financeiramente, a Ponte está buscando essa estabilidade, vem pagando os jogadores com mais frequência e com melhor organização do que na temporada passada, mas a própria diretoria já manifestou publicamente que a Ponte ela tem um rombo financeiro que atrapalha, inclusive, no planejamento para a próxima temporada. Então, um bom negócio não está descartado. Se a Ponte tiver uma boa proposta, ela vai negociar o Alisson. Os empresários do jogador também estão oferecendo o atleta para outros clubes. Foi o que aconteceu recentemente com o Atlético Mineiro. O staff do Alisson ofereceu o jogador para o Atlético, para o Internacional, para o Flamengo, para o Sporting Braga de Portugal, para o Corinthians e até para o Galo. As informações de Belo Horizonte é que a negociação girava em torno de 7 milhões e 500 mil reais, com a Ponte ficando com parte do percentual também, o Atlético cederia um outro jogador. Essa é a ideia do staff que ofereceu essa proposta para o Atlético, que não se interessou. Os outros clubes ainda estão avaliando a situação do Alisson. Fato é que o jogador garante que está focado nessa reta final de Série B e que o seu futuro será discutido a partir da segunda semana de novembro, quando acaba a Série B, e aí a Ponte Preta inicia o planejamento para a próxima temporada. Mas a diretoria muito tranquila, mesmo com esse movimento dos empresários do jogador, porque ela confia muito nessa multa rescisória e no longo contrato do Alisson. Então ele só sai se para a Ponte financeiramente for um bom negócio. Pois é a movimentação, né? Essa melhora da Ponte Preta fez com que os jogadores aparecessem muito, né? O meio-campo da Ponte Preta ali, Leonardo, Amaral e o Alisson. O Alisson destacou demais, chamou muita atenção de muita gente nesse futebol brasileiro. O próximo adversário da Ponte Preta, o Cruzeiro, na quarta-feira, já tem acesso garantido matematicamente, independente do jogo de Vasco e Londrina, que acontece na próxima rodada, que daria o acesso ao Cruzeiro, porque o confronto direto ali, um dos dois não vai somar os pontos suficientes. Com a vitória da Ponte Preta, isso já acabou. O Cruzeiro matematicamente já o primeiro clube a voltar à Série A do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Qual é a situação do Cruzeiro? Quantos pontos tem o Cruzeiro? E quantos pontos tem o segundo colocado, meu caro Fábio Scheibe? O Cruzeiro tem nadado de braçada nessa Série B desde o começo do campeonato, né? O Cruzeiro, neste momento, tem 68 pontos, Cabela. A liderança está a 15 de diferença para o segundo colocado, o Grêmio, que tem 53 pontos. Na terceira colocação, o Bahia tem 52 e, como dito anteriormente, o Vasco tem 48 na quarta colocação. A diferença do primeiro para o segundo é 18 pontos? 15 pontos. 15 pontos, faltando 7 jogos, tem 21 em disputa. Porque a torcida do Cruzeiro está pensando da seguinte maneira: vai para Campinas, ganha da Ponte Preta, e depois no Mineirão, no jogo seguinte, uma vitória dá o título ao Cruzeiro. Por isso que o Cruzeiro vem para Campinas aí em busca dessa vitória, e devemos ter um grande jogo na quarta-feira, 7 da noite, no Moisés Lucarelli. 4 horas e 46 minutinhos. Vamos para mais um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para falar do Guarani. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo.
e ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. E tudo em até 12 vezes sem juros. Miami Store, aberta todos os dias até às 20 horas. News Truck CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, de volta, são 4 horas e 50 minutinhos, também conhecido como 10 para 5 da tarde. Bota o hino do Bugrão aí, meu caro Bolachinha. Guarani que joga só na próxima sexta-feira, hein? Só na sexta-feira é que o Guarani vai entrar em campo. Tá de olho no CSA. E tá de olho no CSA e Tombense, que jogam logo mais, daqui a pouquinho, fazendo as contas aí para escapar da zona de rebaixamento, né, ô Júlio? Cabela chegando com informações da equipe do Guarani, que sexta-feira tem um jogo importante contra a equipe do CSA, jogo às 7 horas da noite de sexta no Rei Pelé em Maceió, mas antes desse jogo do Guarani, o CSA tem um compromisso importante hoje à noite contra o Tombense. E até um jogo para a torcida do Guarani ficar de olho, Cabela, por 2 motivos. O primeiro, pela diferença entre as duas equipes. O CSA é o primeiro time que integra a zona de rebaixamento, o Guarani é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Eles têm uma diferença de 3 pontos. Se o CSA vencer, ele passa o Guarani na tabela? A resposta é não. E a resposta é não por conta do número de vitórias. O Guarani tem 8 vitórias contra 6 do CSA. Em caso de resultado positivo, mesmo que os times empatem em relação ao número de pontos, o Guarani terá a vantagem do número de vitórias. Em caso de vitória do Tombense ou de um empate no jogo hoje, o Guarani chega no jogo de sexta com essa mesma diferença de 3 pontos, ou no caso do empate hoje, de 2 pontos, com a chance de abrir a sua maior margem para a zona de rebaixamento. E aí, nesse cenário, a projeção da Série B, Cabela, é que o Guarani precise de mais 3 vitórias para conseguir escapar do rebaixamento. A agenda do Guarani: CSA fora de casa, Londrina dentro de casa, Ituano fora de casa, CRB em casa, Cruzeiro e Bahia fora, fecha contra a Chapecoense dentro de casa. A meta interna é conseguir pelo menos 50% desses pontos, ou seja, 4 vitórias daria aí para o Guarani mais 12 pontos na tabela de classificação, seria suficiente para tirar o time da degola, mas repito, pela projeção atual, mais 3 vitórias seriam suficientes, de acordo com os matemáticos, para tirar o time dessa situação perigosa dentro da Série B. Mas a confiança está em alta, né, Cabelo? Guarani muito motivado com os resultados apresentados aí nos últimos jogos. Se a gente recortar para as últimas 10 partidas, o Guarani tem aproveitamento de G4. Venceu 5, empatou 3, perdeu só 2, ou seja, é uma reabilitação incrível do Guarani nessas últimas 10 partidas, e tudo isso tem dado ao técnico Moser muito respaldo da diretoria e também dos torcedores. O Guarani vencendo o CSA, ele pode inclusive dar um salto, né, e deixar o CSA para trás e passar ali, por exemplo, a Chape,
o próprio Novo Horizontino, que tem 36 pontos. Então, aliás, o Novo Horizontino tem 36, não, é a Chape com 35, exatamente, o Guarani pode chegar a 38 pontos, passando até o Vila Nova, que no momento é o 13º colocado com 37 pontos ganhos. É mais ou menos isso, né, Fábio Chape? Porque o Guarani com 35 pontos, ele pode dar um salto bacana vencendo o CSA na sexta-feira, hein? É fora de casa, mas pode acontecer. É verdade, Cabelo. O que beneficiou o Bugre também foi a vitória do Criciúma ontem contra o Chapecoense, que estacionou o Chapecoense com 35 pontos, mesmo número de pontos do Guarani, só que na desvantagem, na vantagem dos critérios de desempate, o Guarani está pior que a Chapecoense, mas tem os mesmos 35 pontos que o Bugre. O Bugre tem 35 pontos, 3 a mais que o CSA, que joga logo mais à noite e que abre a zona de rebaixamento. E o Guarani tem problemas na zaga, né? Pro jogo de sexta-feira, né, Júlio Nascimento? Cabelo, agora projetando, né, qual será o time do Guarani que vai enfrentar a equipe do CSA na sexta-feira. Existe um problema no sistema defensivo, porque o Derlan não está 100%, mas a comissão técnica está otimista que o Derlan estará recuperado. Ele sofreu há 13 dias uma lesão no músculo posterior da coxa no jogo contra o Operário, e a projeção do departamento médico do Guarani, Cabela, é que em 2 semanas o Derlan estaria liberado para treinar sem limitações físicas, ou seja, 100% apto para um jogo, aguentaria 90 minutos, e até por isso a comissão técnica está otimista que nesta semana o Derlan vai participar dos treinamentos sem nenhuma limitação, mas ele será observado, e se o jogador voltar a apresentar algum incômodo, não estiver 100%, estiver com algum tipo de limitação, o técnico Moser vai improvisar no sistema defensivo, porque dos zagueiros disponíveis, o Ronaldo Alves, que está no elenco, está amarelado, o João Vitor é o outro titular, e os outros 2 não jogaram a Série B. Titi e Bruno Bianconi são jogadores que estiveram a maioria da temporada, a boa parte da temporada no Sub-20, são jovens, ainda não tiveram uma sequência no profissional. O Alvarino, argentino, volante que também atua como zagueiro, passou por um procedimento cirúrgico e também não está à disposição. E a outra opção que foi testada é o Índio. O Índio não joga desde a partida contra o Cruzeiro, quase 2 meses sem entrar em campo, mas com o Daniel Paulista o Índio já fez a função de zagueiro, e se o Derlan não estiver apto para a partida de sexta, o Índio será improvisado nesse setor para atuar ao lado do João Vitor. Lembrando que o Índio quase foi negociado com Vitória, né, Cabela? Mas a diretoria segurou o atleta justamente por conta das saídas do Hernando e do Leandro Castan, sabendo que o Guarani tem apenas 3 zagueiros de origem, tem os 2 zagueiros da base, mas até por uma precaução segurou o Índio para situações como dessa semana, Cabela. Se falando Vitória aí, Júlio, Vitória conquistou acesso esse final de semana, voltou para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Guarani joga na sexta-feira, vai ter cobertura total aqui da CBN Campinas, com toda a equipe da CBN levando as emoções aí de Guarani e CSA na próxima sexta-feira. E hoje, torcedor do Guarani de olho em CSA e Tombense. Aliás, meu caro Fábio Chabe, antes de falar da seleção brasileira aqui, acho que vai dar tempo ainda a gente trazer um pouquinho dessa Série C, né? Que nesse final de semana já teve os acessos garantidos, né? Mirassol, Botafogo, Vitória e o ABC, né? Já estava garantido na semana passada. É isso, né, Fábio? Foram definidos nesse final de semana os 4 classificados para a Série B do ano que vem, né? Pela Série C, o Mirassol, do técnico Ricardo Catalá, tão conhecido dos bugrinos, subiu, assim como o Botafogo de Ribeirão, do técnico Paulo Baier. O ABC de Natal já havia assegurado sua vaga, e o Vitória, como você disse, também assegurou sua vaga. Lembrando que ABC e Mirassol ainda decidem o título da Série C nestes próximos finais de semana. Legal, nesse tempinho que tá sobrando aqui, vamos falar de seleção brasileira que joga amanhã, não é? Afinal de contas, a seleção brasileira joga amanhã contra a Tunísia. O Fabinho deu entrevista coletiva e falou dessa seleção com cara mais ofensiva, não é, Fabinho? A gente tem muita qualidade ofensiva. Esse último jogo, assim, foi um jogo que todo mundo teve muito bem, alto nível, com a confiança em alta também. Foi bonito de ver esses meninos jogando bem, jogando pra frente, criando bastante, marcando gols também. E para um jogador como eu que se preocupa mais com a parte defensiva, é bom também ver que mesmo com tanta qualidade, nós conseguimos não levar gol, conseguimos ser sólido defensivamente. Então teve um equilíbrio bom no time e espero que siga assim. É que a seleção ultimamente tem tido apresentações consistentes, assim,
tem jogado bem. Acho que a seleção ficou um pouco mais ofensiva nesse último jogo ali, talvez com a presença do Paquetá como um segundo meio-campista. Mas quem está jogando ali na frente tem apresentado um bom futebol, tem jogado bem. Se joga os jogadores que jogaram, que foi no caso Rafinha, Richarlison, Neymar, Vini, se jogam outros, o Antony, até o Everton Ribeiro, o Rodrigo. Quem tem entrado tem dado conta do recado, e eu acho que isso é importante também, mostrar que não são só os 11 ali, mas quem entra sempre mantém o nível também. Legal, a seleção brasileira fez um excelente primeiro tempo contra a Gana. No segundo tempo foi assim, tirou o pé, não quis dividir, coisa. Tá certo também a seleção brasileira. Você gostou da seleção brasileira, Fábio? Jogou bem, né, Cabela? Esse quinteto ofensivo do Brasil aí parece ser muito... pode surpreender bastante na Copa, parece ser um quinteto que vai trazer muitas alegrias pro torcedor brasileiro, viu? Com Legal, Paquetá, Fábio, um grande abraço. Neymar, Vini Júnior, Richarlison. Verdade. Fabião, um abraço pra você, Fábio, até amanhã. Até amanhã, Cabela, um grande abraço. A gente volta amanhã, 11h30 da manhã, com o CBN Esportes, primeira edição. Beijo do coração de cada um de vocês. Até lá. News Truck CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Carlos Cabela.